Vejamos exemplo aqui de funções que tem o f de x igual a zero, ou seja, o x igual a zero, né? E podemos assim determinar o coeficiente linear. Vejam que aqui todas as funções, na primeira função f de x, nós temos aqui f de zero, ou seja, quando x é zero, nós teremos 0 mais 3, 3. Logo, a reta passa, né, toca o eixo y no ponto y igual a 3. Logo, o par ordenado aqui é 0, onde x é 0, y vai ser 3. Na função 2, g de x, quando x é 0, né, teremos x0, y, ou no caso g, será 0. Então, o par ordenado aqui é x0, y0. Na terceira função, h de x, quando x é igual a 0, nós teremos menos 5 vezes 0 dá 0. Então, h é igual a menos 1. Logo, a reta tocará o eixo y quando x for 0 no ponto y menos 1. Ou seja, o coeficiente linear é menos 1, logo a reta toca no y igual a menos 1. Aqui nós temos o coeficiente linear igual a 0, né? Nós só temos o coeficiente angular, logo o coeficiente linear é igual a 0, então ele tocará o y no ponto 0. Aqui nós temos o coeficiente linear igual a 3, logo tocará no ponto 3 o eixo y. Bem, nós já sabemos que o coeficiente angular é o coeficiente que está ao lado do x, e nós temos o seguinte: para saber se a função é crescente ou decrescente, nós podemos observar o seguinte: se a, o coeficiente angular, ou seja, esse valor aqui, é maior ou menor que zero. Quando a, o coeficiente angular, for maior que zero, a função é crescente, certo? Sempre que você observar que esse número aqui, o coeficiente angular, for maior que zero, a função será crescente. Para observarmos isso, nós podemos fazer a tabela aqui, x e y, quando x for menos 1, y será menos 5. Para essa função aqui, claro, 3x menos 2. Então, aqui nós podemos comparar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2, y vai ser igual a menos 5. Logo, nós podemos fazer os valores de x e de y e teremos essa tabela. Com essa tabela podemos traçar o plano cartesiano e aqui traçar a nossa reta da função. Então, lá quando x for menos 1, certo? Y será igual a menos 5. Então, traçando a nossa reta, ela vai de baixo para cima. Se ela vai nessa de baixo para cima, ela está crescendo. Então, nossa função será crescente. Essa comparação aqui é só para você observar e você conseguir encontrar os valores de x e y. Mas, se você observar que o coeficiente angular é maior que zero, a função automaticamente será crescente. No outro caso, quando temos menos 2x mais y, nós temos o coeficiente angular, ou seja, a menor do que zero. Se é menor que zero, então a função vai ser decrescente. Ok? Decrescente. Ela decresce. Ok? Então vai ser decrescente, porque ela decresce, ela vai começar aqui, por exemplo, quando x for menos 1, menos 2, certo? Menos 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, quando x é menos 1, y é 3. Ou seja, ela vai começar de cima. Quando x for menos 1, y aqui é 3. E aí vamos colocar x igual a 0, y será 1. Ou seja, ela está vindo de cima para baixo, ou seja, ela está decrescendo.
Quando x for 2, y será menos 3, ou seja, ela veio do mais, né, do sinal positivo, está indo para o negativo, então ela está decrescendo. E na anterior ela vinha do negativo e foi para o positivo, então ela está crescendo. Aqui decresce e aqui ela cresce. Então essa é a noção de função da função quando o coeficiente angular é maior que zero e quando é menor que zero. Veja, nós podemos explorar o conceito de funções de várias maneiras possíveis. Temos uma outra situação, problema, da seguinte forma. Um estacionamento cobra para a primeira hora o valor de R$7 e para as demais horas excedentes R$2. Logo, o valor a ser pago ao final depende do número de horas que o carro ficará estacionado, ou seja, é uma função. Como nós sabemos que é uma função? Nós sabemos porque o valor total no final, y, depende de x, ou seja, do número de horas excedentes. Então, a lei de formação para essa função será da seguinte maneira: y, que é o valor total, será igual a 7, que é o valor pago na primeira hora, mais R$2 para as horas excedentes. E x, né, que é nossa variável independente, ela varia, e y, que depende de x, né, y depende de x, vai variar de acordo com a quantidade de horas, ou seja, nós só saberemos o total quando soubermos a quantidade de horas. Então isso aqui é a mesma coisa que y igual a 2x mais 7, só reorganizamos para ficar na forma, né, ax, né, ax mais b, que é a forma da função linear. Mas é a mesma coisa, se fôssemos calcular, daria no mesmo. Então, se digamos que uma pessoa passe, digamos que 7 horas excedentes, né? Se ela passar 7 horas a mais, nós teremos que essa pessoa vai pagar no final, ou seja, y vai ser 2 vezes 7, né? Mais 7. Ou seja, 2 vezes 7, 14, mais 7, y no final, quer dizer, o total a ser pago será 14 mais 7, 21 reais, que seriam pagos no final, porque aquela pessoa passou 7 horas a mais no estacionamento, e a cada hora excedente ela pagaria R$2, 2 vezes 7, 14, mais 7 da primeira hora, R$21. Numa segunda situação, né, aqui nós tivemos f de 7, ou seja, quando x for igual a 7, e aqui nós temos quando f de x for igual a 90, ou seja, ele já está dando o total, já está dizendo que y, o total, é igual a 90. E ele quer saber quanto é x, ou seja, quantas horas excederam. Então nós temos que colocar a função, né, y, fazendo o comparativo, y igual a 2x mais 7. Então nós teríamos 90, né, que é o nosso total que ele já deu, é igual a 2x mais 7. Então nós teríamos, né, trazendo, só estou invertendo a posição, mas continua do mesmo jeito. 2x é igual a 90, trazendo para o outro membro, ele estava aqui junto com o x, vai para o outro lado, fica 90 menos 7, o 7 muda de sinal, então nós teremos x igual a 83, né? 83 dividido por 2, que é igual
é 41,5. Ou seja, para que nós tenhamos esse resultado, de R$90, ele tem que passar 41 horas excedentes, 41,5 horas, ou seja, 41 horas e meia no estacionamento, né? Aí nós teríamos esse valor de R$90 pagos ao final. Numa terceira situação, pessoal, nós podemos dizer que em um parque de diversão a entrada custa R$50 e cada brinquedo R$4, ou seja, a entrada, o ingresso 50, e a cada brinquedo que eu andar eu pago mais R$4. Então eu posso comparar quanto seria f de 7, ou seja, quando x for igual a 7, ou seja, quando eu andar em 7 brinquedos, eu terei y igual a 4 vezes 7, né, mais 50. Y será igual a 4 vezes 7, 28, mais 50, igual a 78. Ou seja, quando x for igual a 7, quando uma criança, por exemplo, andar em 4 brinquedos, seria pago R$78, porque a função seria 4 vezes 7 mais 50. Quando, por exemplo, f de x for igual a 90, eu estou dizendo que eu vou pagar R$90. Eu quero saber quantos brinquedos eu poderei andar. Ou seja, y será igual a 90, eu substituo, né, o y por 90, que é o total, e reescrevo lá 4x mais 50. Trazendo para esse lado, quando eu mudo ambos os membros, não muda de sinal, então eu posso colocar 4x é igual a 90, que já estava do outro lado. 50 está positivo, trago para cá, porque ele saiu de perto do 4x, estava positivo, passou para o outro lado, vem menos 50. 4x, né? X vai ser igual a 40, né? 90 menos 50 dá 40, dividido por 4, igual a 10. Ou seja, x igual a 10. Quando eu andar em 10 brinquedos, eu pagarei R$90. Y será igual a 90. Bem, pessoal, esses vídeos são apenas um subsídio para que você consiga assimilar melhor o conteúdo de função. Então, você assiste a aula, né? Primeiro você assiste a aula uma vez, né? Assista uma vez, e depois você assiste pausando o vídeo e tentando resolver as questões por conta própria e verificando se você consegue resolver de acordo com o resultado que aparece, né? Não adianta só assistir sem tentar resolver as questões, né? E verificando o resultado se bate ao final. A gente aprende com o vídeo aula, tentando imitar o que o vídeo está tentando propor, né? A proposta de fazer x igual, né? Ele quer saber qual o valor de x, de y, ou quando ele diz, né, f de x igual a 90. Pausa o vídeo e antes de você ver o resultado, tenta fazer. Aí você diz, mas eu já vi o resultado, qual é? Sim, tenta você fazer. Pessoal, essa é a primeira parte dos vídeos em que nós tentamos fazer com que vocês assimilem melhor o conteúdo de funções. Então inscreva-se no canal e nos próximos vídeos você terá mais noções, né? Essa é a primeira parte. Segunda parte, nós tentaremos utilizar o plano cartesiano de forma prática, né? Com um plano cartesiano que será elaborado pelo professor Estácio utilizando caixas de ovos, e com isso nós tentaremos utilizar
de forma mais dinâmica o conteúdo.